Essa frase, ela se encaixou com o texto de uma forma muito perfeita. E eu espero que Deus, eu creio que Deus ele vai falar muito aos nossos corações. Nós estamos iniciando o mês da lealdade ao ministério. E falar de ministério é algo que eu não preciso falar para os senhores, porque vocês são homens de ministério. Mas Deus ele precisa nos tratar e nos capacitar diariamente para que a gente continue essa caminhada no ministério. E eu convido os irmãos a abrirem. Gabriel, se você puder, por favor, eu vou ler aqui, mas bota na NVI, tem. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos iniciar pelo verso 10 e o verso 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 10 e verso 11. E diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Eu vou discorrer junto com vocês praticamente todo o capítulo 3, vai ser rápido, tá? Eu prometo. E aí no primeiro versículo, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, Paulo inicia falando: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. E aí eu coloquei aqui, relacionado a cristãos, eles estavam em Cristo, mas que ainda não tinham compreendido o que lhes tinha sido dito anteriormente, isso no capítulo 2, falando de um mistério que estava oculto, que se esse mistério ele fosse revelado, o Senhor da glória não teria sido crucificado. E o próprio homem, ele só conseguiria discernir a ele mesmo. Mas o Espírito de Deus, ele sonda as profundezas de Deus e revela isso aos santos. Mas só quem pode compreender isso é espiritual. Quem é carnal não consegue compreender. O homem natural também não. E aí Paulo, ele fala isso no capítulo 2 e ele inicia o 3 falando: eu não posso falar como espirituais para vocês. É um assunto que vocês ainda não têm compreensão para entender. E aí, no verso 2, ele diz assim, ó: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. E de fato, vocês ainda não estão em condições, ou seja, o estado deles ainda não estavam aptos a receber um direcionamento espiritual. Eles não tinham uma visão clara, porque o que era importante, eles não estavam focando, eles estavam focando em pessoas. Uns falando que era de Paulo, outro de Apolo. O propósito já estava traçado, que era Jesus e esse crucificado, ele já tinha sido revelado. Mas o propósito deles, em vez de avançar no ministério, eles estavam parados, olhando para homens, apegados. E aí Paulo falou: o propósito já está estabelecido, a cruz ela foi levantada, o homem foi crucificado, mas vocês ainda estão parados, vocês estão na mesma condição. E aí, eu coloquei uma frase aqui, que eu copiei do Altomir. Ele botou assim, ó: a maturidade é alcançada quando a pessoa adia prazeres imediatos por valores de longo prazo. Eu vou repetir. A maturidade ela é alcançada quando a pessoa adia prazeres imediatos por valores de longo prazo. Por quê? Porque Paulo ele vai falar em Filipenses, e aí eu vou pedir para o Gabriel abrir o capítulo 2, verso 19.
Paulo inicia falando de Cristo. Tenham a mesma atitude que teve em Cristo Jesus. Ele tinha uma clareza do propósito, e isso não desfocou ele da visão. O processo dele estava estabelecido. Quando nós alcançamos a maturidade e ela é alcançada, a pessoa adia prazeres, olha só, imediatos por valores de longo prazo. Olha só o que Paulo fala de Timóteo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Eu não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam o seu próprio interesse e não os de Jesus. Timóteo, ele estava em outro patamar. Ele não estava buscando um prazer imediato, era algo a longo prazo. Paulo inicia falando de Jesus e termina falando de Timóteo. Timóteo, ele aprendeu um princípio valoroso e libertador. Quando se busca a vontade de Jesus, Deus o Pai, ele faz a sua vontade. Jesus, ele fez a vontade de Deus. Nós fazemos a vontade de Jesus e isso alegra o coração de Deus. Automaticamente, quando nós fazemos a vontade do Senhor Jesus, o Pai, ele faz a nossa vontade. Porque ele é o centro da vontade de Deus. Timóteo, ele abriu mão dos seus desejos. A maturidade dele, apesar de ser novo, era tão grande no ministério, que ele não estava apegado, ele não era um carnal, ele estava numa visão espiritual. Maturidade não tem a ver com o que você viveu, mas sim o quanto você aprendeu. A maturidade não está no quanto se aprende, mas o quanto se vive. A Bíblia diz isso de Jesus. Ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Então, a maturidade, ela está ligada à obediência. E a gente aprende, como ele, a ser maduro pelo processo. No ministério não é diferente. Nós passamos no ministério a lutas, a labutas, a sofrimento. Mas nós aprendemos dentro do ministério a obedecer. E com isso a maturidade, Gabriel, ela fica tão externada que chega um momento que a gente não busca mais os nossos interesses. A gente começa a andar no ministério buscando o interesse de Deus, de Jesus. Ministério é isso. Ser chamado para o ministério é abrir mão da nossa vontade. Porque o plano de Deus é muito maior. Eu não falo para as nossas vidas, não. Eu falo para a igreja, porque quando ele levanta ofícios ministeriais, ele dá à igreja. Não fala que ele deu a homens, fala que ele deu dons aos homens para usar para a igreja. E esse dom, quando é dado, é um presente. E esse presente precisa ser usado na igreja. Olha só. Verso 3. Paulo diz assim, ó: por que ainda são carnais? Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, ele coloca no mesmo patamar. Paulo vai falar no final que mesmo passando no tribunal e apresentando as obras, você não recebe o seu galardão, mas você é salvo, mesmo sendo carnal. Mas nesse versículo 3 ele coloca junto, ele unifica, coloca tudo na mesma caixinha. Porque abre mão daquilo que é espiritual, para poder ficar focando, volto a dizer, em homens, ao invés de vir no propósito que é o Senhor. Olha só o que ele vai falar desses homens, mas antes, eu coloquei aqui, ó, carnal e mundano, não tem visão de propósito. Isso aqui é muito sério que eu vou falar, muito sério. Essa frase, ela veio no seu estudo, pastor. O processo, ele aperfeiçoa a lealdade, falando de ministério, tá? Processo no ministério. O processo, ele aperfeiçoa a lealdade, mas com um propósito definido.
Quando você tem processo, você está no processo, a sua lealdade ela vai ser aperfeiçoada. Só que precisa ter um propósito definido. Sem propósito, não tem processo e não tem lealdade. Pode ter certeza. E aí, olha só o que eu coloquei. A lealdade, ela está inserida no processo. E o processo, ele necessita de um propósito. A lealdade e o processo, eles andam juntos. Eles andam juntos. Mas o processo, ele necessita de um propósito. Se não tiver um propósito, uma visão clara daquilo que foi estabelecido, não tem propósito. A pessoa ela não sabe o que vai fazer. Com a visão clara do propósito, Jesus não corrompeu o processo e foi leal. Quando ele foi enviado, primeira coisa que aconteceu, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele sabia o propósito dele, por isso ele não foi corrompido no processo. Como ele sabia que o propósito dele estava bem definido no seu interior, Satanás podia fazer o que fosse, ele não ia ser corrompido, a lealdade dele estava estabelecida. O processo e a lealdade andam juntos, mas necessita de um propósito estabelecido. Como ele tinha um propósito, a lealdade e o processo estavam inseridos nele. Então, com a visão clara do propósito, Jesus não corrompeu o processo e foi leal, pois sabia transmitir o que havia sido confiado. Como ele tinha aquilo dentro dele, Gabriel, ele conseguia transmitir o mesmo propósito de vida para outras pessoas. Visão clara do projeto. Ministério. A gente precisa saber para o que a gente foi chamado para poder pregar, falar das boas novas. Porque se nem eu creio na minha salvação, como que eu vou falar dele? A gente precisa saber qual é o meu papel no corpo. Se não sabe, o Senhor revela, porque Ele dá função a cada um. Até o dedo mindinho, Paulo fala que é importante. Tem função. Já Adão não tinha tanta clareza, estou falando dos dois cabeças, o que caiu e o que venceu. Já Adão, ele não tinha tanta clareza na visão do propósito e corrompeu o processo sendo desleal na sua instrução a Eva. Timóteo vai falar, se eu não me engano, eu anotei aqui, 1 Timóteo 2,14. Quem transgrediu, quem caiu, não foi Adão, quem pecou não foi ele, foi Eva. 1 Timóteo 2,14. Por que ela erra? Porque ela não tinha clareza da visão. Quem era o cabeça? O homem. Será que ele passou para ela a visão de forma clara? Será que ele falou para ela, não é isso que é para fazer? Será que ele falou? Então, mesmo Adão como cabeça, falando de Adão e Eva, e falando de Cristo e a igreja, Jesus ele dá os ofícios ministeriais para que a igreja não fique como criança, sendo levado por vento de doutrina, sem visão clara do propósito. E aí se corrompe. Ele foi desleal porque ele não soube passar o propósito, a visão clara. Ele não soube instruir. Deus fala ao homem assim, domine. Qual era a visão, Gabriel? Domine. Ele tinha que falar, você vai dominar, falar para ela. Você está comigo, você vai dominar junto comigo. Domine. Deus fez a gente para ser cabeça. Falou isso para ele. Será que ele passou de forma clara? Já Satanás, quando vai nela, não vai nele, vai nela. Ele fala assim, ele diz assim, está proibido, lá no capítulo 3 de Gênesis, está proibido de comer das árvores do jardim? Eva diz assim, podemos comer. Não podemos comer da que está no meio, e nem tocar nela, senão morreremos. Satanás diz, certamente não morrerão.
Como alguém que domina morre? Se ela tivesse visão, a clareza daquilo que Deus disse, se Adão estivesse instruído de forma clara, jamais ela ia cair nesse engodo de Satanás. Porque quem domina, quem Deus dá para dominar, não morre. Não morre. Deus, ele não te levanta num ministério para te matar, não. Deus, ele te coloca no ministério para que você domine de forma clara aquilo que ele te chamou e consiga, vou falar aqui bem claro essa palavra, instruir a igreja. Nós fomos chamados claramente com um propósito, para ser homens de ministérios de Deus para instruir o corpo de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí ele mente, porque ele foi nela, ela não era o cabeça. Sem a visão clara do propósito, o processo e a lealdade não estão inseridos. Adão, ele foi desleal quando ele não soube passar a instrução claramente. Se a gente for falar de Cristo e a igreja, porque Adão e Eva é uma tipologia, fala que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós o auxiliamos com os nossos membros. Eva era uma auxiliadora do homem. Por que Satanás não vai no cabeça? Por que ele não corrompe, não vai em Cristo? A metodologia dele é pegar aquele que está sem instrução, porque aquele que está em instrução, na visão de Satanás, é o mais fraco. Sem uma visão clara de propósito, a gente fica fraco, a gente não sabe o que fazer. Isso é fato. Verso 4. Pois quando alguém diz, olha só como que Paulo está falando, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, ele fala, vocês não estão sendo mundanos? 1 Coríntios 3,4. Quando vocês começam a falar que vocês pertencem a homens, vocês estão com falácias de homens mundanos. Pertencem a homens e esqueceram que vocês foram chamados para pertencer a Deus. E a briga, Hudson, estava para saber a quem eles iam pertencer, falando de homens, servos como eles. Olha só a carnalidade. Paulo fala no início, eu não posso falar como espiritual, vocês se perderam no processo. Olha a deslealdade, se perderam dentro do processo. Verso 5, afinal de contas, quem é Apolo? Paulo falando. Quem é Paulo? Falando dele mesmo. Aí ele responde, apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, servos, conforme o ministério, olha, o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Aí eu botei aqui, ó, o homem não é maior do que o chamado, mas o chamado, ele é maior do que o homem. Eles estavam se auto-intitulando maiores do que o chamado. Eu sou Apolo. Cheguei. Chegou Paulo. Meu irmão, para tudo. E esqueceram que o chamado é maior do que o homem. Não é o homem maior do que o chamado. Paulo fala que eles são servos. Apenas servos, as quais, através do ministério deles, a igreja veio a crer. Olha só, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. E aí eu coloquei, Paulo planta a igreja de Corinto, e Apolo, ele dá continuidade com o ensino, Apolo era um mestre. Mas realmente, quem faz a obra crescer só tem um, é Deus. Só tem um que faz a obra crescer, não é homem nenhum, é Deus. Mas é importante, olha, que cada um, para o que foi chamado,
faça a obra do ministério, aí sim, para a glória de Deus. Essa é a importância do ministério. Se você foi chamado, trabalhe para a glória de Deus. Faça para a glória do Senhor. Verso 7, de modo que nem o que planta, olha o que Paulo fala, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente, exclusivamente, Deus que efetua o crescimento. Aí eu coloquei, isso é uma frase, tá? Isso nos coloca em um corpo. Isso nos coloca em um corpo. Nós não somos nada. Deus é que faz crescer. Por isso que nós precisamos estar unidos. Porque unidos nós formamos o corpo de Cristo. Sozinhos nós somos membros. Membros. Aí eu botei, isso nos coloca em um corpo com muitos membros e com todas as pessoas extremamente importantes. Um corpo, membros, com todas as pessoas extremamente importantes, mas com serviços de importância, diferença. Há alguém que é importante, mas com uma importância, diferença no seu serviço. Então, todos no corpo são importantes, mas vai ter serviço ministerial que vai ter uma importância diferente. E aí a gente precisa entender isso é maturidade, porque a gente vai estar dentro do processo. Você ainda não foi chamado para ser um pastor, um evangelista, um apóstolo, um mestre, um profeta, mas você está inserido no corpo, você é importante. Por mais que não esteja fazendo um serviço de extrema importância, você é uma pessoa importante. Clareza de visão e propósito. Verso 8, o que planta e o que rega tem um só propósito. No verso 8 dizendo, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. E aí Efésios, Paulo vai falar que esse propósito é que faça a igreja crescer na maturidade de Cristo, crescer conforme o seu cabeça, para que a igreja ela não fique sendo levada por qualquer vento de doutrina, qualquer instrução, qualquer visão que seja colocada, a pessoa ela não saia do seu banco e largue o seu ministério. Quando nós temos a visão, a clareza daquilo que nós fomos chamados, a gente não fica perambulando por lugar nenhum. A gente fica e trabalha para fazer a igreja avançar. Verso 9, pois nós somos, olha, somente cooperadores de Deus. E aí ele fala, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Abra aí, Gabriel, por favor, Efésios 2:20. Nós somos apenas cooperadores de Deus. E nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício ele é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E aí, como nós lemos no verso 10 de 1 Coríntios 3, Paulo fala conforme a graça que lhe foi dada, que lhe foi concedida, ele construiu de maneira sábia, ele construiu no alicerce, que é Cristo. A orientação que ele dá é que quem for construir, continue construindo em cima dessa base. Porque Jesus, ele tem, volto a dizer, ele tem a clareza do propósito. Então, ele sabe o processo, ele conhece o caminho. Não é assim que funciona? Quando alguém conhece um caminho que a gente não conhece, o que a gente faz? Pega a instrução, a visão clara. Por que às vezes a gente entra na rua errada? Vou usar essa analogia. E às vezes se perde. Porque a gente não quis ouvir a instrução. Clareza. Vai por aqui e vira à direita, você vai chegar. A gente vai por aqui, vira à esquerda, dá a volta.
ele já passou pelo processo. Ele aprendeu a ser leal nesse processo. E ele dá a instrução. Mas a gente procura não ouvir. Porque aquele que sabe instruir, ele é leal ao propósito. Olha só. Volto a dizer, porque Adão ele foi desleal. Eva, como Paulo fala para Timóteo, quem pecou foi a mulher, não foi o homem. Se Satanás fosse em Adão, possivelmente ele poderia dar uma rebatida. Mas ele foi em quem estava fraco, quem não teve a clareza da instrução. Ó, faz isso daqui, faz isso daqui. Se ela não entendeu direito, pergunta. Eu não entendi. Recebe a instrução direito. Possivelmente ficou quieta, guardou para ela, alvo fácil. Sem a clareza do propósito, se perde. Verso 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer elas sejam boas ou quer mais. E aí no verso 12, Paulo ele começa a falar de algumas obras que vão serem feitas durante essa chamada ministerial. E aí Paulo começa falando, se alguém constrói, no verso 12, sobre esse alicerce, usando, olha, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, aí ele fala no 13, a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois ela será revelada pelo fogo, que prova a qualidade da obra de cada um. Eu vou falar de forma corrida, só para a gente não passar muito do horário que já passou. E aí ele começa falando do ouro. O ouro, ele é refinado de uma forma, passando no fogo. Quando se passa o ouro no fogo, eu não vou me atentar muito, sai todas as impurezas. O processo para que a gente passe no fogo e seja aprovado é verdadeiramente que essa impureza ela não esteja arraigada. Já imaginou estar no ministério todo impuro, todo sujo? Fazer a obra para a qual você foi chamado de forma suja? Nós cantamos aqui. Eu sou muito ruim de música, tá? Para lembrar de colocar as vestes brancas. Nós cantamos. O evangelista falou: o óleo sobre a cabeça e as vestes brancas, Maranata. Mas imagina, foi ser chamado para uma obra valiosa, porque o ouro ele é valioso, mas todo impuro. Ou seja, a impureza não saiu de alguma maneira, ainda está agarrada. O ouro. Só que também a prata, ela é provada. E aí diz que a prata, ela está purificada quando aquele que coloca para ela ser purificada consegue refletir a sua imagem. Será que a gente está no nosso ministério refletindo a imagem daquele que chamou a gente? Jesus chama a gente para a obra. Mas se as pessoas entram aqui e não conseguem ver Jesus na gente, tem algo errado. E aí fala de pedra preciosa. A pedra preciosa, ela passa no processo, para se clarear e ficar mais clara na sua aparência. Ou seja, quanto mais clara, mais original ela fica. O original, ele fala daquilo que é verdadeiro. E eu só conheço um que tem essa característica de verdadeiro. Se a gente, como prata, passar e refletir a imagem dele, pode ter certeza que, como pedra preciosa, a gente vai estar mais próximo do original. Qual foi o erro de Satanás? Ele tinha todas as pedras preciosas, mas ele não estava preocupado com o original. Ele queria assumir o papel de protagonista.
quando na verdade ele foi chamado somente para servir. Quando, como homens, Paulo fala para a igreja, vocês estão olhando para homens, colocando eles num patamar a qual homens foram chamados para servir, vocês caíram do propósito. Vocês não foram chamados para isso. A madeira, quando ela é passada no fogo, ela dá uma tostada em cima. E aí tem foi o que eu consegui pesquisar, procurei muito. Depois ela é passado um material sobre ela para que a madeira ela fique impossibilitada de cupim ou algum organismo adentrar nessa madeira. Então, o ministério ele não é diferente. A gente às vezes passa em processos dolorosos, mas não tem aquela capa que a palavra vem e dá aquela purificada, traz aquele renovo. É aquela capa sobre a madeira, que protege a gente de passar, de receber, sabe? Receber alguns dardos, algumas afrontas. Deus, ele chama homens para o ministério, ele não chama crianças, como Paulo fala. Eu não posso falar como espirituais para vocês são crianças. Paulo, ele não chama criança para o ministério. E se ele chamar, ele capacita a passar no processo, ser leal, com uma visão de propósito para se tornar um homem. E depois da madeira, Paulo fala de feno. O feno, ele é um material tão seco, sabe, Hudson, seco, que se deixar no sol ele pega fogo. Tem uma forma de o feno não pegar fogo, é quando você joga água nele. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é água também. O Espírito Santo, ele é essa água também. Às vezes a gente está tão seco naquilo que Deus chamou a gente, que uma palavra, às vezes, a gente dá uma patada nas pessoas. Mas a palavra do Senhor, quando ela entra nos nossos corações, o Espírito vem e dá aquela enxurrada de água na nossa vida, a gente fica úmido ao ponto de, sabe, não ficar tão seco. A gente já não fica tão seco naquilo que Deus chamou a gente, já faz de qualquer forma. Vou fazer, eu vou para lá. Vou chegar lá, eu falo o que eu tiver que falar, seco. E o feno é seco. Dessa forma, quando chegar naquele grande dia, vai ser reprovado. E o último é a palha. E aí, eu pesquisei na internet, botei fogo de palha, porque fala que a palha vai ser jogada no fogo. E aí deu algumas características de fogo de palha. Existem algumas frases como empolgação, fogo de palha. Foi chamado para o ministério. Já começa de vento e popa. Só que é uma empolgação que dura pouco tempo. Será que foi chamado por Deus ou se auto-intitulou? Será que algum líder chamou, falou, vem, Deus falou comigo? Ou se auto-fez, se auto-promoveu? Algo que parece intenso, importante, fogo de palha, mas que acaba rápido. Sentimento por algo ou alguém que no começo se manifesta com muita força, mas que passa rapidamente. Às vezes começa com um desejo intenso, doido para fazer a obra, mas é um fogo de palha. Não dura muito tempo. E Paulo fala, seja firmes, seja constantes, seja abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho no Senhor não é em vão. Você falou, o Senhor falou, a caminhada. Quem já tem um tempo na caminhada não desiste facilmente. Mas tem gente que é fogo de palha, começa forte, depois desanima. A gente vai comparecer num tribunal, mas que a gente não compareça sujo, com as impurezas, sem refletir a imagem do original, sem se aparecer claro como original, sem ser seco, sem ser fogo de palha, mas que a gente compareça, como Paulo falou, firmes, constantes e abundantes. Provérbios 17:3.
O crisol, ele é para a prata e o forno é para o ouro. Mas é o Senhor que prova o coração. Todos aqueles materiais ali é para provar ouro e prata. Mas a intenção daquele que foi chamado para o ministério, quem vai provar é Deus. Ele vai ver se a gente está fazendo conforme fomos chamados. É Ele que prova. Às vezes a gente quer fazer para mostrar para o homem e esquece que foi Deus que nos chamou. Eu vou mostrar a minha característica para Apolo. Paulo chegou. Eu vou pegar a vassoura e vou varrer porque Apolo chegou. E esquece que eles são servos. Foi Deus que chamou. A gente tem que mostrar para Ele. Mas volto a dizer, ou se eu não disse, eu falo, os ofícios ministeriais, eles estão aqui, ó, na mão. O apóstolo, ele alcança, falei isso para o Hudson, ele alcança todos os ministérios. A igreja precisa deles, dos 5 atuantes. Graças a Deus, pelo evangelista, pelo pastor, pelo profeta, pelo apóstolo, que é também o pastor Rui, pelos mestres, pelos evangelistas, graças a Deus por vocês, o apóstolo, ó, o profeta, é aquele que fala, assim diz o Senhor, o evangelista é o que vai mais longe, o pastor é onde o anel da aliança fica, que é a veia que leva para o coração. E o mestre é do ensino. Ele é a base. Ele é a base. O ensino, a instrução, é a base. Se a gente não instruir naquilo que Jesus fez, Paulo fala, o alicerce já foi colocado. Veja cada um como constrói. Se colocar outro alicerce que não seja Jesus, já era. Verso 14. Se alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Abre rapidinho aí, Gabriel. 2 Timóteo, capítulo 2. Já estou terminando. 2 Timóteo, capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ele foi chamado, ele quer agradar a Jesus. Ele precisa agradar a Jesus. Pula por 15. Evite as conversas, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha só o que ele diz, evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, eles prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se, olha só, a instrução, alastra-se como câncer, eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim perverteram a fé, alguns da fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus, que é Jesus, ele permanece inabalável. E selado com essa inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence. Ele te chamou, ele te conhece. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro, a gente falou de ouro, de prata, mas também a de madeira e também de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Vão fazer o mesmo trabalho, mas uns não vão estar nem ligando para a chamada. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 1 Timóteo 6:20.
Só que o problema é quando você fica apegado, como ele falou, não fique apegado a conversas inúteis não, profanas. Larga a mão disso, avança. Timóteo, guarde o que foi confiado a você, o seu ministério, Timóteo. A instrução. Evite as conversas, de novo, inúteis e profanas. E as ideias contraditórias do que é falsamente chamado, de conhecimento. Professando, alguns se desviaram da fé. A graça seja com você. Alguns estavam falando conversas inúteis, falando que era conhecimento. Não, eu conheço, eu sei o que eu estou falando. Mas não estava com fundamento em Cristo. Além de se perverter e se desviar da fé, está desviando os outros também. Porque há vaso de honra e vaso de desonra. Uns são chamados, mas não têm compromisso nenhum com a palavra da verdade. A palavra da verdade é uma instrução que deixa a igreja com clareza de propósito. Clareza de propósito. Verso 15. Se o que alguém construiu se queimar, 1 Coríntios 3,15, ele vai sofrer prejuízo. Vai sofrer. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Romanos capítulo 2 diz, Deus retribui a cada um conforme o seu procedimento. Deus ele vai retribuir a você, a mim, a forma como eu me conduzi naquilo que ele me chamou, a minha conduta. Ele vai me retribuir da forma que eu me procedi naquilo que ele me chamou. Por isso que nós precisamos, isso é uma necessidade, eu falei, processo está alinhado com a lealdade, mas é necessário de um propósito. Qual é o propósito? Verso 11. Se for construir, constrói na base que já foi estabelecida, que é Cristo. Não muda ela não. Muda não. Não muda não, porque a gente perde a clareza. Daqui a pouco a gente se desvia da fé e acaba desviando os outros. Porque a gente vai começar a falar de conhecimento que não tem nada a ver com o conhecimento de Deus. Lembra de 1 Coríntios 2? O espiritual, ele discerne tudo, mas não pode ser discernido. Já o homem carnal não consegue entender nada. Mas ele fala que isso que ele não entende, ele chama de conhecimento. O carnal, quando ele não entende, para ele não ficar mal, ele fala que é conhecimento. Verso 16, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E aqui eu fecho. Se alguém destruir o santuário de Deus, por isso que a instrução ela é bem clara, está falando para a igreja. Qualquer palavra mal direcionada que perverta o crescimento da igreja, a gente está destruindo aquilo que Deus ele edifica. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, nós, é sagrado. E aí eu coloquei, e aqui eu fecho, tá? Busca pela edificação de todo o corpo. Portanto, honra o ministério que nos foi confiado e fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Assim Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aplaudam ao Senhor.